Vou entrar num assunto difícil, eu vou ler os textos e depois eu vou dar meu parecer. Primeiro o texto do Reinaldo Azevedo, depois do Mauro Lopes, da revista Fórum. Mas a gente vai falar um pouco do caso Silvio Almeida e Aniele Franco. O Reinaldo Azevedo que sai mais em defesa do Silvio e o Mauro que é mais crítico ao Silvio Almeida. Vamos ler e tirar as nossas conclusões, sempre pingando superchats e pix, gente. Vamos lá. Se 9 pessoas pagarem 10, a gente fica numa boa aqui. Ou 5, ou sei lá. Ajudem como vocês puderem, meus queridos e minhas queridas. Texto do Reinaldo Azevedo. Silvio e Aniele, eis um texto contra o assédio e contra os tribunais de exceção. Vamos ler juntos aqui. Silvio Almeida, então ministro dos Direitos Humanos, e Aniele Franco, ministra da Igualdade Racial, as coisas desandaram. Um dia depois do Silvio Almeida ter sido esquartejado em praça pública antes das provas, milhares de pessoas foram à Paulista para cobrar a anistia a condenados com provas. Também querem, como é sabido, o impeachment de Alexandre de Moraes, o ministro relator do Supremo que conduziu os processos. Dada a temporalidade dos eventos e o timing da ONG Me Too Brasil, o massacre de Almeida serviu de esquenta para o ato convocado pela extrema-direita fascistoide e, segundo se reporta, assim as coisas se deram nas redes, o resultado não foi lá essas coisas para a fascistada, mas isso em particular é matéria para outro texto. Ou bem a gente começa a pensar a respeito de certas práticas, ou bem se cria um novo tribunal no Brasil, composto por membros dessa ONG, que poderia ser batizado de STS, Supremo Tribunal da Execução Sumária. Há uma algaravia condenatória, segundo a qual não há alternativa ao aplauso a uma cabeça no poste, a de Almeida, ou a de condescendente com assédio. Sempre que debatedores e opinadores se veem na contingência, e eu vou fazer precisamente isto agora, de evidenciar o seu compromisso com os direitos fundamentais e com a civilidade, como uma espécie de alerta e vacina para que não sejam mal compreendidos, isso é evidência de que se está sob o signo de uma doxa que não admite contestação ou contraditório. Aí se torna obrigatório dizer, por exemplo, que apontar as ilegalidades da Lava Jato não implica conivência com a corrupção, que condenar o massacre do povo palestino não é flerte com o ataque terrorista do Hamas, que se opor à execução sumária de um ministro não é uma forma de minimizar a agressão às mulheres. Já me expressei a respeito no programa Ué da Coisa da Band News FM da Band News TV. Torço muito para que o ex-ministro consiga provar que nada fez de errado, dado que nessa área o princípio da presunção de inocência, segundo o qual cabe ao acusador o ônus da prova, entrou em falência faz tempo. E também isso precisa ser compreendido à luz da realidade. De fato, ao longo da história, homens usaram a sua posição de poder para assediar mulheres, que não encontravam caminho para que sua voz fosse ouvida, de sorte que o aparato legal acabava, na prática, protegendo o criminoso, não a vítima. Posto isso, pergunto, podemos abrir mão, no caso do assédio, ou de um crime qualquer, da presunção da inocência? Sem ela, teremos o quê? Logo, e chegarei lá, é preciso que se faça também um questionamento sobre os métodos do Me Too. A demissão, dadas as circunstâncias, a voragem desencadeada pela denúncia do Me Too e a informação nunca contestada por Aniele Franco de que ela própria havia sido sexualmente importunada, não restava ao presidente Lula alternativa à demissão de Almeida. Se na esfera penal a presunção da inocência pede que o acusador apresente a evidência de qual crime foi cometido, já que o acusado não tem como produzir prova negativa, a menos que tenha um álibi para contestar cada uma das acusações, o que é impossível porque ele as desconhece. Não é assim na política. Um ministro não pode continuar no cargo com tal suspeita sobre os ombros. Mormente, se o titular de uma pasta que defende os direitos humanos e a cidadania, ainda que só cuidasse, sei lá, dos assuntos aleatórios e generalidades, como permanecer. O tempo e os critérios da política não são os de um processo, e por isso mesmo é preciso que se tome um especial cuidado. Sobre o devido processo legal, retomo um fio lá do começo para dar continuidade à tessitura do meu texto e convidá-los a algumas reflexões. Vivemos um tempo muito particular em que criminosos contumazes reivindicam o seu suposto direito de afrontar o Código Penal e a Constituição, face um ato em defesa do impeachment de um ministro do Supremo que ousou e tenha ousado cumprir a lei, o que é, ó desdita, tem lhe rendido a animosidade até de setores da imprensa. Um fanfarrão na presidência da República passou 4 anos a ameaçar o país com um golpe de Estado, reuniu
o seu ministério, incluindo o da Defesa, no dia 5 de julho de 2022, com o fito de suspender a realização da própria eleição. Bom dia, Creuza! Bom dia a todos aí. Cadê os superchats e os pics, hein, gente? Estamos num assunto delicado aqui e precisamos da ajuda de vocês para continuar fazendo o nosso trabalho. Não tendo logrado o intento, tendo sido derrotado, maquinou modos de impedir que se cumprisse a vontade da maioria expressa nas urnas. Dado um novo malogro, chegou-se a 8 de janeiro de 2023. O evento deste 7 de setembro pede que se passe uma borracha na história e que se puna o juiz que ousou expulsar do jogo os que estavam no campo para quebrar as canelas, não para jogar bola. O que isso tem a ver com Silvio Almeida, Reinaldo? A ordem democrática trava uma luta agônica, de vida e morte mesmo, com as forças do caos. E não é só no Brasil, já há uma farta bibliografia a respeito. O que estamos em defesa de tal ordem, eu estou, não temos outra arma que não a afirmação dos nossos princípios, tão permanentemente vilipendiados nas redes, por exemplo, e dos nossos valores. E um deles atende precisamente ao nome do devido processo legal. Mas não querem a cabeça do Alexandre justamente porque ele não o respeita? Não. Eles a querem precisamente em razão do contrário, porque não aceitam que os ditames da vida democrática imponham limites às suas ações, vontades e prefigurações escatológicas. Quando até a OAB recorre a uma DPF para contestar a decisão do ministro e de turma do Supremo, sabendo que o instrumento é escandalosamente impróprio para tal fim, não se trata apenas de uma divergência. O que se tem é a depredação dos fundamentos do Estado de Direito. Erros. Não havia, como sabemos, Almeida permanecer no governo. Não havia como, sabemos, Almeida permanecer no governo, e sua demissão foi fulminante depois que o Me Too tornou pública a acusação, sem o desmentido de Marielle Franco. Se verdadeiro buchicho de que as suspeitas circulavam havia tempos pelos corredores de Brasília, é preciso, então, que se revejam ou se criem protocolos. Sendo assim, há uma coleção de erros. Se realmente importunada, a ministra não poderia ter permitido que o caso ficasse no limbo. Ou bem cobrava uma atitude do governo e, não sendo atendida, deixava a pasta, explicando a razão, ou bem colocava conveniência política acima da sua indignação. Se por seu turno Almeida tinha ciência de que algo se adensava a ameaçar o seu cargo, deveria ter mobilizado instâncias oficiais ou para confrontar acusadores ou para deixar a sua função. Sendo, como se diz, igualmente erraram todos os que, podendo interferir, permitiram que o caso ficasse fermentando até que uma ONG, falando em nome das denunciadoras anônimas, optasse pelo cortem-lhe a cabeça usando a guilhotina da imprensa. Não me peçam para condescender, em qualquer caso, com instrumentos discricionários, ainda que não oficiais. Sei bem o quanto isso me custou e como foi caro opor-me aos métodos da Lava Jato. Naquele tempo, para apelar à expressão bíblica, uma miserável indagação sobre os métodos de Sérgio Moro ou de Deltan Dallagnol tornava o autor suspeito de conivência com a corrupção. Hoje eles são quem são. Dallagnol, diga-se, estava num dos carros da Avenida Paulista a pedir o impeachment de Moraes. Uma coisa é, Almeida não tem como permanecer no governo e não tinha. Outra, distinta, é receber o tratamento de condenado sem que se conheçam nem mesmo as suas acusadoras. A diferença de alguns colegas, eu acho sim relevante que a ONG tenha seus interesses contrariados pelo Ministério numa licitação envolvendo alguns milhões antes da denúncia fulminante. Nesse caso, tem que valer o que antes valia apenas para a mulher de César e hoje, felizmente, vale também para o marido da mulher de César. Não bastam que sejam honestos, eles têm que parecer honestos. Vamos lá, gente. Pix de 100, Pix de 80. Tem coisas bacanas que a gente dá de presente para vocês. Ou os meus colegas vão ignorar o fato de que, sendo verdadeira a história de que a suspeita já circulava para cá e para lá, as negociações milionárias do Me Too se desenvolviam enquanto nos subterrâneos existia uma espécie de ameaça. A resposta furiosa da ONG, a nota emitida por Almeida em suas últimas horas no Ministério, não resolve essa questão. As coisas se deram ou não daquela maneira. A ONG, de fato, tinha algum contrato com o Ministério? O que aconteceu? Que saída? Silvio Almeida enfrenta a maior de todas as punições, que é a impossibilidade de se defender, porque, por hora, o que se tem é uma acusação de uma ONG antes de qualquer investigação, e a da ministra Aniele, ainda que vazada de uma linguagem indireta. É claro que existe a possibilidade de que tudo seja verdade. Não estou aqui eu
a asseverar a inocência de Almeida. Como eu poderia fazê-lo? Mas que sistema de direito se está erigindo no país quando se atribui a uma entidade que ouve pessoas que não se mostram um poder que nenhum tribunal superior tem, o de condenação sem direito à defesa ou recurso? Sim, eu mesmo escrevo acima que a natureza do assédio supõe que se busque uma saída que impeça o criminoso de se esconder nas dobras da lei. Se me perguntarem agora qual é o caminho, eu também não sei. Talvez se possa pensar numa vara especializada da justiça, em que o acusado e seu defensor possam saber quem são os acusadores, com os processos tramitando em rigoroso sigilo. E nesse caso, para proteger as vítimas, já que então teriam tomado a decisão de não aparecer. Eu não estou aqui de modo oblíquo a pôr em dúvida o testemunho das mulheres que disseram ao Me Too terem sido assediadas por Almeida. Como é que eu poderia fazê-lo? Eu não sei quem são, nem conheço as circunstâncias, mas também não sabem e não conhecem os que estão tramando o ex-ministro como culpado. Li em algum lugar que só homens se importam com essa questão. Em primeiro lugar, não é verdade. Em segundo lugar, não se trata de um debate de gênero. Temos que nos perguntar se podemos trabalhar com o conceito de que existem acusadores que estão acima da lei. Se decidimos que sim, estamos também admitindo que existem acusados que estão abaixo do direito de defesa. Sendo Me Too, nesses casos, porta-voz legitimado das vítimas, então se terá criado a quarta instância da justiça em que se condena sumariamente sem julgamento. Tribunais de exceção e ideologia. Situei o caso de Almeida no Brasil de hoje para quê? Para criar diversionismo? Para assegurar que ele é inocente? Os que leram com atenção sabem que não. Quando evoco acima as lambanças do bolsonarismo e a tentativa de derrubar um ministro do Supremo porque este condenou golpistas com provas, estou chamando a atenção para o fato de que no mundo afora, a prática típica e recorrente da extrema-direita consiste em desmoralizar a justiça, acusando-a de ser seletiva e de estar a serviço dos interesses de. As acusações variam segundo os fascistoides locais, comunistas, globalistas, ateus, etc. A rigor, não querem justiça nenhuma. Obrigado, Zilma! Obrigado pela sua contribuição, minha querida. E chego à triste conclusão que sim, precisamos de figuras de luta heróica, intelectuais que não são eles os heróis, abre vácuo para Malafaias, marçais e mitos. Verdade, né, Rafael? Gente, faltam 89 pilas. Vamos fazer uma chuva de pingos aí, de pix. Eu já vou comentar esse texto do Reinaldo e eu vou ler um outro texto que basicamente faz uma oposição a esse texto. Mas eu acho todas as informações prestadas aqui muito importantes para a gente entender esse caso. Parece que uma das vítimas do Silvio também falou com o Domingo Espetacular da Record. Depois eu vou ver essa entrevista, mas depois fora da live aqui. A rigor, não querem justiça nenhuma. Advogam vale tudo do que chamam liberdade de expressão, porque querem eleger sem que respondam por isso os inimigos que lhes são úteis, os esquerdistas, os imigrantes, os gays, as mulheres, os negros. Usam as redes sociais de suas milícias digitais como tribunais de exceção, espezinham, humilham, avacalham, promovem lixamentos virtuais. No caso de Almeida, os extremistas de direita, notórios e notórias inimigos do feminismo e das políticas afirmativas para negros, levantaram sua voz não para se solidar com a Aniele e com as acusadoras ainda anônimas, mas para espezinhar os então 2 ministros progressistas, as políticas de reparação, o livro de Almeida sobre racismo estrutural, as lutas contra a barbárie, que constituem uma pauta importante do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania e da Igualdade Racial. Seriam, asseguram esses monumentos morais, todos hipócritas. E claro, a verdade estaria com eles, que se orgulham do seu antifeminismo, de sua oposição às políticas afirmativas e de seu apego, que pretendem contestador ao politicamente incorreto. Quando deixam claro não respeitar a justiça porque esta seria parcial, e se ouviu isso de novo no evento flopado da Paulista, estão na verdade a deixar claro que só aceitam seu próprio julgamento, segundo seus próprios critérios. Nem o Me Too, nem entidade nenhuma, pouco importa a causa que defendam, pode ambicionar a condição de tribunal de exceção. Como fazer para que o direito à defesa não proteja o assediador? Acima, dou uma sugestão. Muitas outras podem ser debatidas. Uma coisa me parece inequívoca. A parceria de uma ONG com um veículo de imprensa não pode ser uma sentença única e irrecorrível. Não faz tempo, advogados do Grupo Prerrogativa se levantaram de modo correto contra a palavra de um delator como prova e estão na raiz de uma mudança importante na Lei 12.850. A delação é um meio de obtenção da dita cuja.
Sabemos que a aberração que estava em curso custou ao Brasil. Está comparando uma eventual vítima de assédio a um delator, Reinaldo? Não. Mas o Me Too não pode ter mais poder do que a teratológica Lava Jato naqueles dias insanos que levaram o país à ruína. Encerro. Que se faça, no caso das acusações contra Almeida, a devida investigação e que ele arque-se culpado com as consequências, na forma da lei. O grupo Prerrogativas, diga-se, só se formou porque advogados diziam não aceitar o vale tudo da Lava Jato, não é isso? Nem a conversa de que o combate à corrupção era tão importante que se podia abrir mão do devido processo legal, ou de outro modo, não se faria justiça, aquele Prerrogativas estava certo. Este texto é inequivocadamente contra o assédio e contra os tribunais de exceção. Assim, e se a investigação vier a comprovar, Reinaldo, que o ex-ministro é culpado das acusações, eu não retiro uma linha do meu texto, eu escrevo em defesa do devido processo legal, não da impunidade, ou teria ido nesse 7 de setembro à Avenida Paulista aplaudir a fascistada. Opa, Ana mandou 5 pra nós. Que bacana, tivemos aí mais 5, então falta 84, gente. Vamos lá, turma, vamos ajudar aqui o nosso trabalho. A gente precisa muito da ajuda de vocês, meus queridos. 1h17 já de live, assunto terrível. Eu tô odiando cobrir isso aqui, mas a gente tem que falar porque é o assunto da vez e fico triste por ter conhecido o ministro, por conhecer o ministro Silvio e acompanhar isso. Fala, pessoal da Folha Democrata, aqui é Pedro Zambarda, editor do canal aqui e também do site da Folha Democrata. Estamos em uma nova campanha de Pix, gente. O nosso canal voltou a ser demonetizado, mas nós ainda estamos enfrentando burocracias dentro do YouTube. Então a gente pede para vocês contribuírem no Pix, diretamente no Pix, gente. Faz um depósito lá no nosso Pix, você nem precisa usar o cartão de crédito, você pode fazer o Pix além das nossas metas por live, que é de R$100 no Pix. Vocês podem ajudar em folhademocrata@gmail.com. Essa contribuição no nosso Pix é necessária para pagar o salário dos trabalhadores aqui da Folha Democrata, como o meu salário e o salário também do nosso editor de cortes de vídeo, o Gabriel. Então é necessário a gente fazer essa campanha de arrecadação, gente. Folha Democrata é um canal novo que surgiu nessa era democrática de governo Lula 3 e a gente precisa do seu apoio para continuar fazendo esse trabalho. Gente, muito obrigado pela paciência, pela colaboração de vocês e contribuam. R$20 de Pix, vocês ganham livros aqui no nosso canal, que estão disponíveis aqui. Basta você fazer a sua contribuição e depois mandar e-mail com o pedido de qual dos 3 livros, temos ainda um 4º livro para a gente dar de presente, no folhademocrata@gmail.com ou no pedrozambarda@gmail.com. E quem mandar 80 pilas no Pix ganha um curso de roteiro de comédia com a Xanda Fontes, a nossa sócia. Gente, vida longa e próxima. Vida longa e próspera, gente. Não próxima. Longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.